escolhido dos milhares para mim. Bem-aventurado quem confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando ali as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos em poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confiado inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, que confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, graças ao bondoso Deus, Deus maravilhoso, aleluia. Que hino maravilhoso, bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor como fez Abraão. Na noite desse dia, quero cumprimentar os amados irmãos aqui presentes e aos nossos queridos e amados irmãos que através das redes sociais, neste momento também, estão aí nos acompanhando com a preciosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, aleluia, por permissão de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, e isso faremos se Deus permitir. Entendemos que tudo é por permissão de Deus. Se estamos aqui mais uma vez, é porque Deus permitiu. E eu quero saudar os amados irmãos, a amada igreja, com a preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de ensinos baseados no Sermão da Montanha, né? Como já sabemos, o sermão apresentado aí por Jesus Cristo, o maior sermão de toda a história. Aqui nós encontramos caminhos a ser seguidos, portas, nós encontramos aqui o modelo a ser seguido,
os padrões a ser seguido pelo discípulo de Jesus Cristo. E todos nós, todo aquele que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é um discípulo. E hoje nós vamos meditar aí no versículo de número 8 de Mateus capítulo 5. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 8. Vamos ler apenas o verso 8. Evangelho de Jesus Cristo. Os irmãos que estão aí em casa, por gentileza, faça uso também da vossa Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo de número 5. Apenas um versículo, o versículo de número 8. Nós vamos meditar a palavra de Deus e tenho certeza que a partir daqui o Espírito Santo de Deus nos levará por seus caminhos e nos mostrará qual a altura, qual a profundidade da sua preciosa palavra. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 5, versículo de número 8, assim diz Jesus: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por tua grandeza, Senhor, tu és fiel. Te agradecemos por tua misericórdia e por tua graça. E te pedimos, Senhor, que fale conosco, fale a cada coração, que através, meu Pai, deste ensino ouvirá a tua palavra. Meu irmão, a minha irmã aqui presente, Senhor meu Deus, os seus filhos, que em suas casas, meu Pai, neste momento ouvem a tua palavra, neste momento oram a ti juntamente comigo. Nós te pedimos que estenda a tua mão, Espírito Santo, e venha falar conosco, Pai, através da tua poderosa palavra. Tua palavra, Senhor, que é a verdade absoluta que precisamos. Senhor, em meio a tantas verdades, a tua palavra é a verdade absoluta que precisamos, Senhor. Muito obrigado pela tua preciosa palavra. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 8 de Mateus capítulo 5. Jesus, dando aí continuidade ao seu sermão, depois de ter apresentado as primeiras bem-aventuranças, onde ele se assenta, convoca os seus discípulos, se assenta como um mestre, seus gestos leva seus discípulos a entenderem que ele tinha algo de importante a dizer, a falar. E o sermão da montanha, mais uma vez, falando aos amados irmãos, era algo que vinha do alto, diretamente da parte de Deus, para os discípulos de Jesus e para a minha vida e para a sua vida. E Jesus disse que bem-aventurado seriam os pobres de espírito. Foi maravilhoso, já falamos aqui sobre essa questão de ser pobre, humilde de espírito. Jesus, ele falou também que bem-aventurados seriam os que choram, pois eles alcançariam, seriam consolados. Já falamos sobre isso também, a questão de chorar diante do nosso Deus, chorar por nossos erros, por nossos pecados. Jesus falou que bem-aventurados também seriam os mansos, falando de mim, porque eu sou manso
manso e falamos sobre esta mansidão, que de forma alguma é covardia, é fraqueza, mas pelo contrário, esta mansidão é coragem, é força. Falamos sobre a questão de ser mansos, falamos também sobre a questão de ter fome e sede de justiça, que seríamos fartos. Falamos também sobre a questão de sermos misericordiosos. Semana passada aprendemos sobre misericórdia, sobre a prática da misericórdia, e nessa noite o Espírito Santo nos levará por este caminho. Jesus está dizendo aqui que bem-aventurados, plenamente satisfeitos, felizes seriam os limpos de coração, porque eles veriam a Deus. Então nós vamos entender estas palavras ditas aqui por Jesus. Já sabemos que bem-aventurado é uma pessoa plenamente satisfeita, é felicidade completa, e essas felicidades encontramos em Cristo, em sua palavra, no seu evangelho, na boa notícia apresentada por Ele para cada um de nós. Mas precisamos entender o que é ser limpo de coração, porque só sendo limpo de coração nós vamos contemplar o Senhor. Então, para vermos a Deus, há uma necessidade de sermos limpos de coração. Então nós temos que aprender a princípio aqui o significado da palavra limpo, dita aqui por Jesus Cristo. O que ele queria dizer quando ele usa essa expressão? Ele fala aqui de algo limpo, e algo limpo é uma coisa clara. Limpo é algo puro. Limpo é algo que não está sujo. É muito fácil entender a palavra limpo em nosso contexto. Limpo é algo que não está misturado. E Jesus diz que os limpos de coração veriam a Deus. Nos tempos de Jesus, a palavra limpo era usada para especificar algumas coisas, como por exemplo, a lavagem da roupa suja. A partir do momento que uma roupa suja era lavada, ela passava a ser limpa. O povo, em sua cultura, entendia isso. A palavra limpo também nos tempos de Jesus Cristo, na cultura, no meio do povo judeu, falava também do trigo, a limpeza do trigo, onde a palha era tirada do meio do trigo e o trigo automaticamente era purificado, era limpo. Então, quando Jesus falou de limpeza, o povo entendia, estava entendendo o que ele queria dizer. A palavra limpo nos tempos de Jesus também apontava para o vinho puro, o vinho sem adição de água. Então, quando se falava em vinho puro, se falava em vinho limpo. E o povo entendia esta questão do ser limpo, da palavra limpa. A palavra limpo também apontava para exércitos de soldados, onde os soldados corruptos, onde os soldados que não tinham uma lealdade ao seu exército, esses soldados eram separados, porque eram sujos, não eram limpos, não tinham pureza em suas vidas, e automaticamente os soldados puros, fiel ao seu exército, eram separados, porque eram limpos. Então o povo entendia o que Jesus estava querendo dizer quando ele estava usando a palavra limpo. Ele estava falando de pureza, ele estava falando de
clareza, de algo limpo, de algo incontaminado. Então ele disse que bem-aventurado, plenamente satisfeitos seriam os limpos. E quando cito a palavra limpo, quando cito a palavra puro, logo lembro-me do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que entender essa questão. O Evangelho de Jesus, aos irmãos que estão nos acompanhando, ele é limpo. O Evangelho de Jesus, ele é puro. O Evangelho de Jesus, ele é claro. E nós precisamos entender esta pureza do Evangelho. Nós precisamos entender essa clareza do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é cristalino. E por que nos dias de hoje as pessoas interpretam de outras formas a questão do Evangelho? O Evangelho sempre foi limpo, sempre será limpo. É o homem que às vezes quer contaminar o Evangelho. O Evangelho é uma água cristalina e é o homem que por muitas vezes quer jogar lama nesta água, quer contaminar esta água, mas essa água cristalina é o suficiente. É por isso que nos tempos em que vivemos, em meio à nossa sociedade, aqui no Brasil, por exemplo, vivemos em meio a um evangelho místico, onde o misticismo religioso tem predominado, essa mistura. Só que o Evangelho de Cristo, ele é cristalino, ele é o suficiente. O Evangelho é a água que lava, que purifica a vida do homem. Jesus, eu digo sempre, ele é o suficiente. Então nós não precisamos trazer essas misturas, nós não precisamos caminhar para esse misticismo, trazer coisas para levar as pessoas a Deus, porque Jesus é o suficiente. E ele diz em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Evangelho é cristalino, o Evangelho de Jesus Cristo é limpo. E Jesus está dizendo que plenamente satisfeitos seriam os limpos de coração. Então, os limpos de coração são pessoas sinceras. Os limpos de coração são pessoas justas. Os limpos de coração são pessoas incontaminadas. Os limpos de coração são pessoas livres do mal, que se desviam do mal. E os limpos de coração, eles foram libertos mediante a graça de Cristo. A graça de Cristo alcançando a vida do homem, gera no homem essa limpeza. O Espírito Santo de Jesus alcançando a vida do homem, alcançando a vida do ser humano, gera no ser humano esta limpeza. Então há uma necessidade nos nossos dias, há uma necessidade em nossas vidas de sermos limpos, e só vamos conseguirmos sermos limpos mediante a graça de Jesus Cristo. Uma vez a graça nos alcançando, nós vamos conseguir sermos limpos. Então, a pureza, nós temos que entender que esta limpeza, esta clareza, ela parte do nosso interior. Nós temos que entender que o ser limpo diante de Deus não está relacionado ao exterior do homem. O ser limpo diante de Deus não está relacionado talvez
com a sua vestimenta, não está relacionado, talvez, porque muitas pessoas, às vezes exteriormente, têm uma expressão de pureza, de limpeza. Olhando, nós vamos talvez entender que ela seja limpa, mas interiormente ela está contaminada. Vivemos em meio a uma sociedade, vivemos em nossos dias em meio a pessoas, e por que não dizer em nosso meio, no contexto evangélico, pessoas que exteriormente, ao olhar para ela ou para ele, percebe-se que é limpo, mas interiormente não é. Um dia Jesus, falando aos fariseus, ele disse assim: olha, vocês lavam o copo por fora, mas este copo está sujo por dentro. Quantas pessoas lavam o copo por fora? Isso aqui é metáfora, é uma figura, mas este copo está sujo por dentro. Isso é muito forte. Jesus, falando aos fariseus, ele usou esta metáfora, esta figura, especificando que eles, os fariseus, tinham a expressão de uma vida limpa por fora, mas interiormente estavam como um copo sujo. E quantas pessoas estão desta forma, limpos por fora e sujos por dentro? E esta limpeza apresentada aqui por Jesus Cristo, ela não é de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora. E nós precisamos entender isso. É só mediante a graça de Cristo que vamos conseguir sermos limpos. E temos que entender que Deus é santo e devemos ser imitadores de Deus, porque somos seus seguidores. Devemos rogar a Deus que nos deixe coração, um coração contrito, quebrantado pela sua graça, pela sua presença. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo de número 10, ele faz uma oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Precisamos rogar ao nosso Deus, dirigirmos ao nosso Deus em oração e pedir para Ele criar em nós um coração puro e um espírito reto, um coração contrito e quebrantado pela presença do Espírito Santo. Só assim vamos alcançar esta limpeza interior. Esta limpeza interior, esta limpeza de forma alguma aponta para o exterior do homem. Jesus está falando aqui de algo que está aqui dentro. Jesus, ele está falando aqui, bem-aventurados limpos de coração, de algo que está dentro da minha vida e que está dentro da sua vida. Ele não está falando aqui de algo que está fora, pelo contrário, ele está falando aqui de uma limpeza aqui dentro, porque nós precisamos entender, os irmãos que estão nos acompanhando, que o maior problema do homem está dentro dele. O nosso maior problema não está aí fora, o nosso maior problema não está diante dos nossos olhos. O nosso maior problema está dentro de nós. E este problema que está dentro de nós, ele precisa ser resolvido aqui dentro. Este problema que está dentro de nós, precisamos lidar com ele aqui dentro. É por isso que Jesus está dizendo que bem-aventurado são os limpos ou os puros de coração. O maior problema meu, o maior problema teu,
meu querido e amado irmão, está aqui dentro. Nós relacionamos muito os nossos problemas e a questão de errar, a questão de pecar, com o local, com o ambiente. Nós, seres humanos, nós, evangélicos, cristãos, discípulos de Jesus, relacionamos muito a questão de errar o alvo, de tropeçar, de falhar contra Deus, com o ambiente, com o local, até porque vivemos em um mundo, e é interessante lembrar que o mundo, como um lugar, é maravilhoso. O mundo é o lugar em que moramos, a terra é linda, a natureza é linda, mas o mundo como sistema nos faz mal, e o mundo como sistema é vencido aqui dentro. Entenda isso. Não é o ambiente, não é o local aonde você está, e a Bíblia Sagrada nos prova isso. Lembra de Adão? Aonde Adão estava? Adão estava no paraíso. Adão estava no paraíso. Olha o lugar, olha o ambiente em que Adão estava. Ele estava no paraíso. Só que ele não conseguiu lidar com o problema aqui dentro. E mesmo estando no paraíso, ele errou o alvo. Mesmo estando no paraíso, ele fracassou, pois colocou dentro de si o desejo de ser como Deus, foi enganado. Então ali naquele ambiente, naquele lugar, no paraíso, se a questão fosse ambiente, se a questão fosse lugar, não era para Adão ter errado. Só que ele não conseguiu vencer um problema aqui dentro, e é esse problema que tem que ser vencido. A maior luta do homem é travada aqui dentro dele mesmo. E nós vamos entender essa questão. Entendemos aqui a questão de ser limpo, do significado da palavra limpo: pureza, clareza, algo incontaminado, algo que não tem mistura. E precisamos entender agora a questão do coração, pois vivemos em um mundo em que a ciência, por exemplo, coloca-se o cérebro como o centro intelectual do homem, e a Bíblia Sagrada, em contrapartida, ela vem mostrando a verdade, que o coração é esse centro. É por isso que Jesus falou aqui que bem-aventurados seriam os limpos de coração. Ele poderia ter falado cérebro, mas ele diz que bem-aventurados seriam os limpos de coração. Salomão, em Provérbios capítulo de número 4, e já quero convidar você que está me acompanhando a abrir a tua Bíblia aí na tua casa, no teu lar. Provérbios capítulo de número 4. Meditaremos o versículo de número 23. E aqui o sábio vai dizer assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobretudo, o que se deve guardar, guardai, guarda o vosso coração, o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração, todos nós temos um coração, e nem todos têm um coração bom, nem todos têm um coração bom. Nem todas as pessoas que estão diante de você ou diante dos seus olhos, ou que você conhece, têm um bom coração. E Salomão está dizendo aqui que
Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E coração, queridos, inclui mente. Coração inclui vontade. Coração inclui emoções. E nós precisamos entender que uma vez que não vencemos esse problema aqui dentro, que não lutamos para ter um coração limpo, de forma alguma vamos agradar a Deus. De forma alguma vamos conseguir ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Porque entenda uma coisa, nós não somos bons, somos pecadores, miseráveis homens que somos, não somos bons. Bom é Deus. Nós pecamos, falhamos, erramos todos os dias. Às vezes machucamos pessoas que amamos, machucamos o nosso semelhante. Quantas e quantas vezes? E nós precisamos entender uma coisa: enquanto não vencermos esse problema aqui dentro, jamais vamos conseguir agradar a Deus. Temos que lutar para ter um coração puro, porque é do coração que procedem todas as saídas da vida. Então precisamos ter um coração voltado para Deus e para a sua palavra. Temos que ter um coração voltado para o bem, pois é o coração que vai determinar a minha e a sua conduta. É o coração, é ele que vai determinar a minha e a sua conduta. É por isso que nós temos que ter um coração mudado, e só vamos conseguir ter um coração mudado, convertido pelo Senhor, quando nos entregarmos completamente para Deus. Existem pessoas que precisam ter o coração mudado e convertido de verdade ao Senhor, e ela só vai conseguir isso quando se entregar, buscar esta força em Deus e em sua palavra, porque esta mudança ela é interna, esta mudança não é externa. Tem muita gente que aparentemente, externamente, dá a entender que ela tem um coração bom, mas você não conhece ele, você não conhece ela aqui dentro. Só Jesus, diz a tua palavra, sonda a mente e o coração do homem. Então Jesus, ele conhece o meu e o teu coração, e ele é o suficiente para mudar o meu e o teu coração. Ele muda, porque ele conhece o meu e o teu coração. Ele sonda o meu e o teu coração. Tem uma expressão em meio ao povo de Deus que se diz que coração é terra que só Deus pisa. E isso é interessante, porque o meu coração, o teu coração, só Deus conhece, e precisamos aceitar essa mudança. E como aceitar essa mudança? Obedecendo à vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E o sábio Salomão, aqui em Provérbios capítulo 4 e versículo 23, ele está chamando a nossa atenção para isso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso é muito forte. Precisamos lutar para ter um coração puro. Precisamos lutar para ter um coração limpo. Na parábola da dracma perdida, citada em Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 8,
aquela mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. E para encontrar aquela dracma perdida, Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 8, aquela mulher, ela deu 2 passos certeiros. Ela deu 2 passos certeiros. O primeiro passo que aquela mulher deu, ela acendeu a candeia, diz a parábola. Ela acendeu a lâmpada. E lâmpada é símbolo da palavra de Deus. Salmos de número 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada fala de luz, fala de fogo. Jeremias capítulo 23, versículo de número 29, a palavra de Deus é como fogo. Lâmpada fala de luz, fala de fogo. E aquela mulher, o primeiro passo certeiro que ela deu foi esse, para encontrar a sua dracma perdida, que tinha muita valia para ela. Ela acendeu a candeia, que é símbolo da palavra de Deus. E o segundo passo certeiro que aquela mulher deu, ela varreu a sua casa. Isso fala de uma limpeza interior. Para encontrar a dracma perdida, ela precisou tirar o lixo, ela precisou varrer a casa. Então vamos conseguir ter um coração puro, trazendo para a minha vida e para a tua vida. Em primeiro lugar, quando corrermos para a palavra de Deus. Sabe por quê? Hebreus capítulo de número 4 e versículo de número 12, o escritor vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, pois ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, correndo para a palavra, vamos conseguir ter um coração puro, mas precisamos varrer a casa. E só vamos conseguir varrer a casa, tirar o lixo para fora, quando nós nos depararmos com a palavra de Deus, pois a palavra mostra para mim os meus erros. A palavra mostra para mim que sou pecador. A palavra mostra para mim, para você, que precisamos dessa limpeza constante, contínua em nossa vida. Então este lixo precisa ser tirado para fora. Limpa a sua casa com a palavra de Deus. Precisamos nos nossos dias varrer a nossa casa, olhar aqui para dentro. Aquela mulher encontrou a dracma perdida porque ela varreu a casa, porque a dracma perdida estava lá no meio do lixo, mas uma vez que ela varreu a casa, ela encontrou a sua dracma perdida. Então, para encontrarmos um coração puro, um coração bom, precisamos varrer a casa, precisamos jogar para fora tudo de ruim, tudo de mal, que não edifica a nossa vida. Precisamos jogar, lançar para fora. Então é tempo de fazermos essa observação em nossa vida. Talvez a nossa casa aqui dentro precisa ser varrida. E só vamos encontrar isso quando nos depararmos com a palavra de Deus. Ela acendeu a candeia e ela varreu a casa. Precisamos correr para a candeia, para a lâmpada, que é a palavra de Deus. Cá para nós, já meditou na palavra de Deus hoje? Aleluia! Já meditou na palavra de Deus hoje? Precisamos constantemente, diariamente,
correr para a palavra de Deus. É interessante, dói, mas precisamos falar. Nos dias atuais em que vivemos, temos tempo para tudo. Temos tempo para ficar no Facebook, Instagram, redes sociais, para falar com amigo, com amiga, para trabalhar, enfim, para tudo. Mas não temos tempo para a palavra. E só vamos conseguirmos ter um coração puro quando encontrarmos esse tempo para a palavra. Porque Deus, Ele nos deu tempo, Ele trabalha com o tempo. E há em nós o hábito de dizer que não tem tempo, falta tempo. E Deus tem dado tempo para mim e para você. E para termos um coração puro, um coração limpo, precisamos ter este tempo para a palavra de Deus. E varrer a casa, limpar o coração, porque é do coração do homem que procedem as saídas da vida. No Evangelho de Jesus escrito por Lucas, eu te convido a abrir a tua Bíblia, aí no teu lar, na tua casa. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 6, e versículo de número 45. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 6, e no verso de número 45. Olha o que a palavra diz. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 45. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. A palavra de Deus vem ao nosso encontro, isso é muito maravilhoso. Vou ler novamente, acompanha aí, por favor. Versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do teu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Cá para nós, o nosso coração na noite desse dia se encontra cheio de bem ou cheio de mal? Qual tem sido o bom tesouro ou o mau tesouro dos nossos corações? Precisamos lutar para termos apenas o bom tesouro aqui, porque é um problema que precisamos resolver aqui no nosso interior. E o homem bom, Lucas está dizendo aqui, escrevendo, que do bom tesouro do seu coração ele tira o bem, mas o homem mau, do mau tesouro do teu coração, ele tira o mal. Que abundância estamos tendo dentro dos nossos corações, que abundância estamos tendo aqui dentro de nós, porque Lucas está falando aqui de abundância. Qual tem sido a abundância do meu e do teu coração? O bem ou o mal? Quem tem falado mais alto dentro de nós? O bem ou o mal? Então vamos fazer essa observação. É a palavra de Deus que vem ao meu encontro e ao teu encontro. Então que o nosso coração venha estar cheio de bem, cheio da presença do Senhor, da palavra do Senhor. Que o nosso coração, que eu e você possamos tirar do nosso coração, varrer para fora todo o mal, todo o mal.
E agora nós vamos mais a fundo ainda, porque Salomão falou, e agora é Jesus falando. E quando Jesus fala é maravilhoso. Quando Jesus fala, a palavra dele gera em nós algo extraordinário. Dizem os comentaristas que as pessoas que ouviam as mensagens de Jesus Cristo, elas iam para suas casas e elas passavam noites insones, até que sua alma se quebrantava em arrependimento. Aleluia, glória a Deus. A palavra dele é maravilhosa. E no Evangelho de Jesus escrito por Marcos, estamos falando de coração, estamos falando do centro intelectual da vida do ser humano, estamos falando de vontade, de mente, de emoções, estamos falando de sentimentos, porque precisamos ter um coração puro. E no Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo de número 7, Evangelho de Jesus Cristo escrito por Marcos, capítulo de número 7, nós vamos entender no contexto desse capítulo que fariseus e escribas, eles interrogam Jesus. Nós vamos encontrar no decorrer do ministério de Cristo esse grupo, de mestres, fariseus, escribas, doutores da lei, que sempre tentavam a Jesus em algo. E aqui no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, eles observam os discípulos de Jesus. Ei, você que é discípulo de Jesus, tem alguém te observando? Tem alguém te observando? É por isso que precisamos ser a luz do mundo e o sal da terra. E aqui os fariseus, observando os discípulos de Jesus, eles perceberam algo comum em meio aos discípulos de Jesus. Preste atenção aqui. Os discípulos de Jesus, às vezes eles comiam sem lavar as mãos. Às vezes por conta da correria ministerial, do estar com o mestre, uma vida corrida, eles comiam sem lavar as mãos. E sabemos que é um hábito benéfico, antes de nos alimentarmos, lavar as nossas mãos. Depois de uma vida corrida, depois de um dia de trabalho, enfim, é um hábito benéfico. Ainda mais em um período de pandemia em que estamos vivendo, tenhamos esse hábito, o hábito de lavar as nossas mãos. Só que os escribas e fariseus, eles estão tentando a Jesus. Os irmãos sabem que os judeus, de forma alguma, eles comiam sem lavar as mãos. Quando compravam jarros, copos, de forma alguma eles usavam sem antes lavar. Então estava injetado na cultura deles isso. E de repente os fariseus e escribas veem os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos, e eles interrogam Jesus por conta disso. Eles tentam a Jesus. No ponto de vista deles, os discípulos de Jesus estavam sendo contaminados pelo fato de comerem sem lavar as mãos. E Jesus aqui vai dar uma lição nos escribas e fariseus. O texto é maravilhoso, irmãos, leem em casa depois, mas no versículo de número 15, Jesus está dizendo a eles assim: nada afora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Jesus está mostrando para os escribas e fariseus que o problema não estava no exterior, o problema a ser resolvido estava dentro do homem. E no versículo de número 21, agora falando aos seus discípulos em casa,
Jesus ele vai dizer assim: porque do interior do coração dos homens, isso aqui é maravilhoso. Lucas 7:21, Marcos 7:21, perdão. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. É por isso que eu preciso, aqui no meu interior, no meu coração, ter uma mudança, ter uma limpeza contínua, constante. Esse problema precisa ser resolvido aqui dentro de nós. Jesus está dizendo: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, ponto, as prostituições, ponto, os homicídios, ponto, os furtos, ponto, a avareza, ponto, as maldades, ponto, o engano, ponto, a dissolução, ponto, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso, entenda, é Jesus falando. É Jesus falando a mim e a você. Do coração do homem, do interior do coração do homem sai tudo isso. Imagine o grande problema que há aqui dentro para ser resolvido. Imagine o grande problema que há aí dentro do teu coração para ser resolvido, porque é do interior do coração do homem que sai tudo isso aqui. Você viu que é sujeira? Você viu que é problema, que temos que lidar com esses problemas diariamente, constantemente? Precisamos lidar com esses problemas aqui no nosso interior. Então entenda, o maior problema do homem está dentro dele. O maior problema do homem está no seu interior. E o homem precisa ter o seu interior mudado para vencer esses problemas, que em contrapartida aqui são pecados, desobediência. E tudo isso está aqui e precisa ser vencido. Então, no interior do coração do homem sai tudo isso. Ele está falando aos seus discípulos. E no versículo 23 ele vai dizer: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Respeitando algumas instituições religiosas, mas existem algumas que creem, que defendem, que até mesmo alguns alimentos contaminam o homem em sua base religiosa. Mas o que contamina o homem é Cristo falando, é Deus falando, é o que está aqui dentro dele, que por muitas vezes sai. Quantas vezes as nossas palavras são más? Quantas e quantas vezes nossos sentimentos, emoções, vontades tendem para o mal? Quantas e quantas vezes procedemos de forma errada, porque perdemos a guerra aqui dentro, e essa guerra precisa ser vencida, e essa guerra ela só vai ser vencida quando tivermos essa mudança aqui. O povo de Deus precisa ser mudado aqui dentro. Eu, você, o homem precisa ser mudado aqui dentro, para ele ser uma bênção aqui fora. Então só vamos conseguir ser uma bênção aqui fora quando sermos mudados aqui dentro. Não é porque pregamos que somos uma bênção. Não é porque louvamos que somos uma bênção. Não. Jesus, a palavra de Deus vai nos mostrar que por muitas vezes o povo louvava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe dele. Então entenda uma coisa: não é o meu exterior aqui que vai chamar a atenção de Deus, não é o meu exterior,
a forma de agirmos talvez aqui exteriormente, que vai chamar a atenção de Deus. Essa mudança, ela tem que ser aqui dentro. Esta limpeza, ela tem que partir de dentro para fora, para não nos corrompermos. Então é do coração, é do interior do coração do homem que procedem os males, os maus pensamentos. Quantas e quantas vezes falhamos, pecamos por pensamentos, além de obras, além de palavras. Tudo isso porque precisamos de uma mudança aqui dentro de nós. E esta mudança é feita diretamente da parte de Deus para as nossas vidas, quando reconhecemos, quando buscamos a presença dEle para nós, quando buscamos a sua graça. Então, aqui em Marcos capítulo 7, é Jesus falando. Então, vamos deixar às vezes de observar coisas exteriores. É claro que como servos e servas de Deus, nós precisamos batalhar, lutar para fazer o bem, para ser uma bênção, fazer aí o bom uso da liberdade cristã. Mas quantas e quantas vezes fracassamos em tantas coisas. Em contrapartida, não lutamos aqui dentro. O problema tem que ser vencido aqui dentro. Às vezes acusamos o nosso irmão, observamos o defeito do nosso irmão e da nossa irmã, e nós aqui dentro precisamos ser mudados. Então sejamos mudados primeiro, sejamos transformados primeiro, porque Deus é santo. A palavra de Deus vai nos mostrar que é santo aquele que nos chamou. Por isso devemos lutar para uma vida de santidade. Devemos lutar, e essa luta é aqui dentro. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esta mudança, esta plena harmonia com Deus, nós só vamos encontrar ela quando nos entregarmos por completo ao nosso Deus, ao Espírito Santo. Vamos buscar força nele. Um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é fogo. Fogo purifica. Precisamos ser purificados de todas as más obras, de todas as más palavras. Precisamos sermos purificados por esse fogo, pela presença do Espírito em nós. O fogo purifica, o Espírito Santo é quem nos purifica, e precisamos buscar essa força nele constantemente. Outro símbolo do Espírito na Bíblia é vento, e o vento também purifica. O vento precisa passar, o vento do Espírito precisa passar em nossas vidas, em nossos corações, e tirar toda a sujeira para fora, tudo de ruim que há dentro de nós. Então precisamos nos entregar por completo ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Precisamos nos entregar por completo para Ele. E outra coisa, querido, quando Deus falou a Israel, através do profeta Ezequiel, acerca da restauração de Israel, ali no capítulo 36 de Ezequiel, e no versículo de número 26, por intermédio de Ezequiel, Deus falando vai dizer a Israel assim: e dar-lhe-ei um novo coração, e um espírito novo porei dentro de vós, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e dar-lhe-eis um coração de carne. Quantas pessoas estão precisando deste novo coração? Talvez na noite desse dia sou eu, é você. Um novo coração
movido pela presença do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez cito o clamor, a oração de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Aleluia. Precisamos dessa mudança, e essa mudança é aqui dentro, por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia vai nos mostrar, na carta aos Romanos, Paulo, ele adverte os nossos irmãos, na carta aos Romanos, no capítulo de número 6, e quero ler junto com você o versículo de número 17. Romanos, capítulo de número 6 e versículo de número 17, a palavra de Deus é o nosso encontro. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina ou ensinamento a que fostes entregues. Paulo está louvando a Deus aqui, porque uma vez os irmãos, tendo sido servos do pecado, agora eles, obedecendo de coração, estavam fazendo a vontade de Deus. Então precisamos não sermos servos do pecado, mas pelo contrário, sermos servos de Cristo e fazermos a vontade de Deus, obedecer de coração. Essa mudança é aqui dentro. Precisamos dessa mudança no nosso interior. Aleluia, glória a Deus. Precisamos ter um coração mudado. Lembra de Davi, chamado de um homem segundo o coração de Deus. Só que a Bíblia vai nos mostrar que no auge da sua fama, no auge da sua corrida, Davi fracassa, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Por vacilar, por não vencer o problema aqui dentro, no auge da sua carreira, ele vai cair no pecado de adultério. Ele é o mandante do homicídio. Ele numera Israel contra a vontade de Deus, desobedece a Deus. E por aquele momento ele deixa de ser um homem segundo o coração de Deus. Então entenda uma coisa: Davi, um homem segundo o coração de Deus, no auge da sua carreira, no auge da sua fama, no auge do seu reinado, ele fracassou por não vencer o problema aqui dentro. Então precisamos lutar constantemente, mesmo tendo um coração bom, mesmo tendo um coração mudado, mesmo tendo um coração fiel ao Senhor, não nos vacilamos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que cria no Senhor, que obedecia à vontade do Senhor diligentemente, continuamente. E lá no auge da sua carreira, ele fracassou por não vencer aqui no interior os seus pensamentos, as suas emoções, as suas vontades. Então precisamos lutar para ter esse bom coração, este coração puro, este coração mudado e voltado para a palavra de Deus, porque é do nosso coração, querido, que procede as saídas da vida. Entenda isso. O teu maior problema está dentro de você. O teu maior problema está dentro de você. Então, o coração puro, ele é íntegro. Temos tido um coração íntegro. Temos sido íntegros, porque o coração puro, ele é íntegro. O coração puro, ele evita o mal. Temos nós evitado o mal?
Temos nós evitado o mal nesta luta constante? Temos nós fugido do pecado? Aonde temos pisado? Quais têm sido as nossas atitudes? Quais têm sido os nossos pensamentos, as nossas vontades? A palavra de Deus vem de encontro aos nossos corações nessa noite. O que temos visto, o que temos contemplado, é a palavra de Deus que vem de encontro aos nossos corações. Quantos seguidores de Cristo, discípulos de Jesus, fracassam no auge talvez dos seus ministérios, no auge das suas corridas, porque por um período de tempo se esquece do problema aqui dentro, se esquece que não é super-homem, nem mulher maravilha, se esquece que são pecadores, se esquece dessa luta constante. Então o coração puro, ele é íntegro, o coração limpo é íntegro, o coração puro evita o mal e agrada a Deus. E precisamos lutarmos para termos esse coração. E o sangue de Jesus, queridos, nos purifica. No sangue de Jesus vamos encontrar esta pureza, porque o próprio Jesus está dizendo aqui: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso é maravilhoso. A melhor coisa, a coisa mais maravilhosa que existe, que o ser humano pode conquistar, é isso: ver a Deus. E como vou ver a Deus? Tendo um coração limpo, tendo um coração puro, lavado, remido no sangue de Jesus Cristo, aleluia, na palavra de Jesus Cristo, que é água. A palavra é água. E a água, o que a água faz? A água lava e purifica. E precisamos buscar isso, esta purificação constante na palavra, no sangue de Jesus Cristo, porque os limpos de coração serão plenamente satisfeitos e verão a Deus. O que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está nos mostrando aqui? Que conquista é essa das pessoas limpas de coração, dessas pessoas sinceras, dessas pessoas justas? O que elas conquistarão vencendo essa luta interior? Elas verão a Deus, conquistarão todas as bênçãos em Cristo, porque ver a Deus, queridos, é conquistar as bênçãos em Cristo. Sabe por quê? João capítulo 1 e versículo de número 18: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, este o revelou. Os limpos de coração conquistarão todas as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Verão a Deus em Cristo Jesus, aleluia. Verão a Deus tanto aqui nesta vida, em uma vida em Cristo Jesus, como no futuro, em uma vida plena, na vida eterna, plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Os limpos de coração, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que vencem esse problema aqui dentro, eles verão a Deus, conquistarão todas as bênçãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, querido, pureza de coração, ela é posicional. Pureza de coração nós vamos encontrar em Cristo, no que Ele fez por nós, em seu sacrifício por nós,
essa pureza de coração, essa limpeza de coração, ela é posicional. Só vamos encontrar ela em Cristo. Então entenda, você não vai conseguir ser limpo de coração buscando força no homem. Você não vai conseguir ser limpo de coração com suas próprias forças. Você vai conseguir ser limpo de coração quando você encontrar essa pureza posicional em Cristo Jesus. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa pureza, ela é posicional em Cristo Jesus. Entenda isso. Eu quero ler junto com os irmãos João capítulo 13 e já concluo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo de número 13. Nós vamos entender nesse capítulo, por gentileza, os irmãos leem em casa, esse capítulo inteiro, que você vai ver que maravilha. Ou melhor dizendo, a partir do verso 1 até o verso 20, leia em casa, diligentemente, sem pressa, que você vai ver que coisa maravilhosa. Esse texto narra o momento em que Jesus, que veio a este mundo, que desceu a essa terra como Deus, que deixou sua glória no céu, lava os pés dos seus discípulos. No versículo de número 8, eu quero ler juntamente com os irmãos o momento em que Pedro vai dizer assim: nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus a Pedro: se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Queridos, precisamos ser lavados por completos por Jesus Cristo. Quantas pessoas têm rejeitado a salvação? Alguns até entendem que nesse capítulo e aqui nesse versículo, quando Pedro ele interfere na questão, no fato de Jesus lavar os seus pés, muitos entendem que ele está aqui rejeitando a salvação. Enfim, é um assunto de cunho teológico. Mas quantas pessoas têm rejeitado essa lavagem? E só Jesus pode lavar a nossa vida, não só a nossa vida, mas a nossa alma. E neste momento, eu não sei como encontra a tua vida, como encontra aí o teu coração, pois só Jesus sonda ele, só Jesus conhece ele. Mas nesse momento eu convido você, como Pedro, a pedir a Jesus para te lavar. Pedro entende aqui que Jesus era digno e que Jesus era o socorro para a vida dele. Ele vai dizer: Senhor, lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, me lava por completo, porque eu sou inteiramente dependente de Ti. O limpo de coração, o puro de coração, ele entende que é inteiramente dependente de Jesus. Então pede a Jesus nesse momento para te ajudar a vencer esse problema dentro de você. Pede a Jesus nesse momento a te ajudar a fazer essa lavagem, a fazer essa limpeza. Pede a Jesus nesse momento para lhe purificar com o sangue precioso que um dia foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E eu não conheço a sua vida, talvez te contemplo exteriormente, mas não sei como se encontra o teu coração. Mas o mesmo Jesus que naquela noite lavou os pés dos seus discípulos, em este ato maravilhoso e sublime de humildade,
preparando eles para a sua partida. Este mesmo Jesus, Ele conhece minha vida e sua vida, o meu coração e o teu coração, e nós vamos orar a Ele neste momento. E nessa oração eu lhe convido a pedir a Jesus para fazer uma limpeza dentro de você, porque precisamos dessa limpeza. Não somos melhores que ninguém. Esta guerra é contínua. Esta guerra, ela é diária. Esta guerra é constante. E nessa oração, eu te convido a pedir a Jesus para lhe purificar, pois o sangue de Jesus nos torna mais alvo do que a neve. O sangue de Jesus tira toda mancha da nossa vida. É por Jesus que vamos encontrar o bem para fazermos o bem. Então eu te convido a orar a Jesus nesse momento, porque bem-aventurado sois os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E curve a tua cabeça, falar com Jesus, para pedir a Ele que nos purifique. Entrega para Ele tua vida por completo. Conta para Jesus, compartilhe com Jesus os seus problemas, as tuas fraquezas. Senhor, eu preciso melhorar nessa área. Senhor, eu tenho fracassado nessa área da minha vida. Senhor, eu preciso ser mudado nessa área, porque Ele conhece tua vida. Cheguemos a Ele na noite desse dia como Isaías. Já vamos orar, mas em Isaías, do capítulo 5 do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro de Isaías, Isaías, ele está pregando os ais, ele está apontando o povo, pregando os ais. Só que no capítulo 6, no ano de 740 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E naquele dia em que Isaías teve essa visão e contemplou a glória de Deus, ele que pregava os ais, naquele dia ele disse: Senhor, ai de mim, Senhor, que sou pecador. Ai de mim, Senhor, que sou um homem de impuros lábios. Naquele dia Isaías, ele venceu aquele problema aqui dentro. Ele disse: Senhor, ai de mim, Senhor, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, Senhor. E naquele dia ele vai dizer assim: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, para vermos o Rei, o Senhor dos exércitos, precisamos estar perto dele. E é interessante que quanto mais perto de Deus estivermos, mais vamos reconhecer que somos pecadores, miseráveis. Quanto mais perto de Deus eu e você estiver, meu querido, mais vamos reconhecer que somos falhos. Quanto mais próximos de Deus estivermos, então talvez não temos reconhecido as nossas fraquezas, os nossos erros, porque estamos longe dele. Mas eu te convido nessa noite a se aproximar desse Deus, porque perto dele nós vamos reconhecer que precisamos ser mudados aqui dentro, em nossos pensamentos, em nossas emoções, em nossas vontades, em nossas atitudes. Perto desse Deus nós vamos reconhecer a nossa fraqueza. E naquele dia um anjo voou ao encontro de Isaías, trazendo uma brasa viva que tirara do altar de Deus com uma tenaz. Com ela tocou os lábios de Isaías e disse: eis que isto tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi tirado, perdoado o teu pecado. Não foi a brasa que purificou Isaías, não foi o anjo que purificou Isaías. Quem purificou Isaías foi o Senhor dos exércitos e fez dele um grande profeta messiânico. E nessa noite eu te convido a se aproximar de Deus. Curve tua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai,
Eu oro juntamente com meu irmão e com minha irmã neste momento, Senhor. Aprendemos a Tua palavra que plenamente satisfeitos seriam, ó Deus, os puros, os limpos de coração. Meu Pai, quantas e quantas vezes perdemos a guerra aqui dentro. Senhor, quantas e quantas vezes, meu Pai, perdemos a batalha aqui dentro, para nós mesmos, para nossas vontades. Sabemos o certo e fazemos o errado. Quantas e quantas vezes nossos pensamentos são maus, Senhor. Quantas e quantas vezes, meu Pai, nossos sentimentos, as nossas vontades, Senhor, são maléficas. Mas na noite deste dia, o Teu filho e Tua filha que ora juntamente comigo, se aproxima de Ti. Meu Pai, miseráveis homens que somos, precisamos da Tua graça. Nos muda, meu Pai, aqui dentro, meu Senhor. Nos ajude a vencer aqui dentro, meu Pai. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de nós, Senhor, um espírito reto. Senhor, nós precisamos da Tua presença em nossa vida. A Tua palavra diz, Senhor, que somos templos do Senhor. Mas o coração, meu Pai, é o lugar onde o Senhor habita. O coração, meu Pai, é o santo dos santos. O coração, meu Pai, é onde sentimos, Senhor, a Tua presença. É no coração, meu Pai, e Te pedimos essa mudança aqui dentro, meu Pai. Realiza uma grande obra dentro dos nossos corações. Realize uma grande obra em nosso interior. Nos ajude a ser melhor, meu Pai. Dai-nos um novo coração, um coração, ó Pai, movido pela obediência a Ti, um coração comprometido com Tua palavra, comprometido com o bem, comprometido com o Teu evangelho, um coração, ó Pai, reconhecedor, um coração dependente de Ti, ó Pai. E nesse momento, cura, meu Pai, o Teu filho, cura a Tua filha. Senhor, vai tirando, vai fazendo uma limpeza, vai tirando todo o mal, tudo, ó Pai, que Te desagrada, vai tirando dos nossos corações e vai realizando uma grande obra, vai purificando, vai limpando, meu Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te pedimos, crendo, confiando, ó Pai, que seremos melhores, Senhor, porque bem-aventurados serão os puros de espírito. Eu Te agradeço pela existência e pela vida do Teu filho, que nesse momento, ó Pai, ora juntamente comigo. Senhor, muito obrigado. Nos ajude a ser melhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe a vossa vida grandissimamente. Eu louvo a Deus pela vida aí dos irmãos que têm nos acompanhado através das redes sociais. Você que tem acompanhado o nosso culto de ensino, Deus abençoe grandissimamente a vossa vida. Aproveitando a oportunidade, quero lembrar os irmãos da Assembleia de Deus Ministério de São Paulo que sábado, próximo sábado, nós estaremos aqui realizando o nosso culto especial da Ceia do Senhor. Venha participar da Ceia do Senhor. Estamos aqui seguindo todos os requisitos necessários: distanciamento, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, enfim, cada um fazendo a sua parte, cooperando para não sermos aí prejudicados. Mas nesse sábado, a partir das 19 horas, estaremos aqui com a realização desse culto maravilhoso da Ceia do Senhor em memória, pois ceia é isso, é memória, é comunhão e aponta para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E domingo também, pela manhã, um grande trabalho, teremos aqui uma live da Escola Bíblica Dominical, provavelmente a partir das 10 horas da manhã, e à noite, a partir das 19 horas,
culto da família, e eu convido os amados irmãos a estarem aqui juntamente conosco, louvando e adorando a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos queridos e amados irmãos, amigos, que têm sido aí alcançados pela palavra de Deus. Levante sua mão aí onde você estiver, na tua casa, no teu lar, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos juntos digamos amém. Queridos, Deus abençoe, um grande abraço e fique aí na paz do Senhor Jesus. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia